Giovana, que depois passa para ela, Pedro. Eu ia conversar em casa depois. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, esse aviso, né, essa instrução que o Pedro trouxe para a gente, né, tem tudo a ver, né, com a nossa mensagem de hoje, tem tudo a ver com o que a gente vai aprender um pouquinho hoje e na próxima semana, tá bom? Então não se preocupem com o tempo, a hora que der o tempo eu vou parar e a gente vai continuar, tá? Mas a gente vai falar a respeito um pouco disso. Em outubro, nós tivemos uma programação especial com as crianças, né? Então, só para colocar todos nós aí na mesma página, né? Porque do Rogério trazer esse assunto. E naquela ocasião, a Gabi, né, a Gabi Santos, ela ensinou as crianças sobre reverência no culto a Deus. Né? Então, foi um tema que foi escolhido pelo Ministério Infantil para estar ensinando as nossas crianças lá. E no mesmo dia, a gente reuniu os pais para falar um pouquinho sobre o mesmo assunto. Então, nós tivemos uma EBD lá, enquanto as crianças aprendiam sobre esse tema. Os pais também conversavam a respeito desse tema, lá numa sala da EBD. Eu confesso que naquela ocasião, né, naquele dia, alguns pais ficaram com medo. Né, eu percebi medo aí em alguns pais, né, quando foi avisado que a gente ia subir no horário da EBD para conversar com o Rogério, eu vi um certo temor aí, não sei se era temor santo, se era medo, o que era, mas eu vi, tá bom? E por que a liderança, né, do Ministério Infantil decidiu tratar o mesmo tema com os pais? É uma pergunta, né? E por que o pastor Pierre, depois que a gente teve esse dia, também decidiu que esse tema precisaria ser compartilhado ou deveria ser compartilhado com a igreja toda? Bom, essas duas perguntas eu vou responder só depois, tá bom? Mas na maioria das vezes, quando a gente fala sobre reverência, a primeira coisa que a gente lembra é do culto a Deus. Né? A primeira coisa que a gente lembra é desse momento, né? Quando a gente se reúne, né? Quando a gente está junto para adorar a Deus, quando a gente se reúne para aprender mais sobre Deus, né? De forma coletiva. Então, a gente lembra sempre desse momento de culto coletivo a Deus. Mas a gente vai ver outras coisas e a gente vai aprender outras coisas a respeito, né, da reverência, a devoção a Deus. E a reverência, pessoal, e a devoção a Deus, ela é encontrada na palavra de Deus muitas vezes como temor a Deus. Então, sempre que a gente vai, né, observar reverência na Bíblia, a gente vai encontrar esse termo, o temor a Deus ou temor de Deus. Né? A gente vai aprender que o temor a Deus, deixa eu ver se está funcionando, eu nem testei, está aqui. A gente vai aprender um pouquinho nesses 2 domingos que o temor a Deus ele está ligado à reverência. Que o temor a Deus, né, o temor de Deus, ele vai determinar a nossa reverência a Deus. E ele também, né, a nossa reverência é a demonstração prática ou a demonstração visível do quanto nós tememos a Deus. Então, eu começo com essa afirmação, né, são duas, na verdade, aí, né, na mesma frase, mas eu começo com essa afirmação e quero que vocês guardem ela durante todo esse tempo que a gente vai estar estudando sobre isso. Então, eu estou afirmando, né, baseado em textos bíblicos, que o temor a Deus, ele está ligado à reverência. Não dá para separar. Sempre o temor a Deus vai determinar a minha reverência, assim como a minha reverência, ela é a demonstração prática, ela é a demonstração visível para Deus e para outras pessoas do quanto eu temo a Deus. Ok? E a gente vai aprender sobre isso. No dicionário, sempre para baixo. No dicionário português, reverência está definido, né, ou está descrito assim, ó, como veneração pelo que se considera sagrado ou se apresenta como tal. Também é definido como respeito profundo por alguém ou algo, em função das suas virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. É uma consideração, uma deferência. E reverenciar também é sinônimo de honrar, acatar, venerar e cultuar. Até aí está tudo ok, né? Então, na Bíblia, a gente vai encontrar dessa forma aqui. Eu encontrei
duas palavras, né, que falam ou são traduzidas por reverência ou traduzidas por temor. E a gente vai ver um pouquinho, né, de como é na língua original. Então, na Bíblia, a gente encontra a palavra reverência, que eu vou pronunciar, mas não é a pronúncia completamente certa, ok? Mas é eulávia. E a gente vai encontrar a palavra phobos. As duas palavras em grego, que são traduzidas como reverência e temor. E o interessante é que a palavra eulávia, que é a palavra reverência, ela também muitas vezes é traduzida na Bíblia como temor, assim como a palavra phobos, que é a palavra temor, também encontramos traduzidas como reverência, ou seja, nem a Bíblia separa, né, essas duas palavras, ok? Esses dois termos. A primeira palavra que a gente encontra, um pouquinho aí para entender sobre a reverência, é a palavra phobos, que ela é traduzida aí como temer, medo, né? Quando a gente encontra phobostel, que é o temor de Deus, ou temor a Deus. E a palavra phobos, ela é conhecida da gente. É a palavra fobia. E aí, dessa palavra, a gente encontra a raiz aí para vários vocábulos, né? A claustrofobia, a hidrofobia, a aracnofobia, quem já assistiu esse filme vai lembrar, tá? Então, na língua portuguesa, existem diferenças quando a gente aplica a palavra medo, de quando a gente aplica a palavra fobia. Mas no grego e na Bíblia, ela é a mesma coisa. Enquanto a gente usa a palavra medo na língua portuguesa, né, para descrever um sentimento básico, fundamental, né, para a sobrevivência, então a gente tem medo de enfiar o dedo na tomada, né, um medinho ali, né, um sentimento básico, uma reação de alerta, né, uma ameaça, tá, que prepara, né, a gente para lutar, ou prepara a gente para fugir, ou às vezes prepara a gente para congelar, né, não fazer nada, tá bom? Embora essa palavra ela seja usada mais de forma ali essencial para proteção, ela pode se tornar um medo patológico. E aí a gente inclui a palavra fobia. Então, fobia para a gente é quando o medo se tornou, né, tão problemático, tão grande, que agora a gente passa a lidar com ele de forma como se fosse uma doença. Ok? Uma doença da mente, né? Ou uma doença e um transtorno irracional e que pode causar até sintomas físicos. Mas Deus nos ensina que não é assim, tá bom? Então a palavra fobia e a palavra temor ou medo, né, que é a tradução dela, é usada em alguns textos e a gente vai entender isso melhor, tá bom? Então eu queria diferenciar isso para a gente entender o que acontece na Bíblia. Enquanto Deus nos ensina, né, através da sua palavra, que existe medo pecaminoso e medo santo ou temor santo, a gente percebe, então de acordo com o que eu expliquei para vocês, de que a gente está acostumado a entender medo como algo que seja para nossa proteção, né, que seja algo benéfico, e muitas vezes entender medo como uma doença, quando é medo demais. Já Deus mostra que não é assim. Então, Deus vai nos ensinar que para Ele existe o medo pecaminoso e existe o medo santo, ou temor santo. Assim como a gente aprendeu sobre a ira, né? Os homens que estudaram o livro Ira, né, vai lembrar, nós temos então a ira justa e a ira pecaminosa. Nós não temos a ira que é doença e a ira... Não, Deus mostra que ou há a ira pecaminosa ou há a ira justa. Ou há o medo pecaminoso ou há o medo ou temor santo. Mateus 10, 28... Deixa eu ver se eu projetei aqui o 10, 28. Projetei aí, ó. Mateus 10, 28, ele diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se a gente lê esse versículo atentando só para o português, a gente vai perceber,
né, mesmo usando a mesma palavra aí, a gente vai perceber que Jesus, quando está instruindo os discípulos, ele fala sobre um temor a respeito de outras pessoas ou situações que iriam acontecer com eles, e está falando de um temor a Deus. Opa, mas como assim? No português, a gente diferencia isso. O temor às pessoas é algo ruim, o temor a Deus é algo benéfico. Mas por que Deus, então, usa a mesma palavra para falar de dois temores ou duas fontes de temores diferentes? Uma temor de Deus e outra temor de homens ou de situações. A mesma palavra, pessoal, inspirada por Deus, decidida por Deus, para ensinar o temor devido a Ele, é usada aqui. Então, a palavra que a gente está vendo aí, que é a palavra fovos ou fobia, ela significa que causa medo, terror, espanto, mas a mesma palavra ela tem um sentido passivo, que é o temor, a reverência, o respeito, temer no sentido de reverenciar e respeitar. Então, quando a gente encontra versículos como esse de Mateus, né, e eu trouxe para vocês duas traduções aí, né, uma da Revista e Corrigida, outra da Revista Atualizada. Deus diz assim, ó, e os guardas com medo, e a palavra aí é fobia, dele ficaram muito assombrados e como mortos. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor, a mesma palavra, fobia, e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E a versão Revista e Atualizada, ela traduz como temeram espavoridos, que é a palavra fobia. E quando fala a respeito do medo, né, e a grande alegria que aquelas mulheres sentiram ao ver o sepulcro de Jesus vazio, ele também usa a mesma palavra, fobia. Então, Deus mostra para a gente, ok, que existe o medo pecaminoso e existe o medo que nós vamos chamar aqui, daqui para frente, de temor a Deus ou temor santo. Mas para Deus é a mesma palavra, é o mesmo termo. Então, como pode os guardas, né, os soldados, sentirem um medo a ponto de ficarem assombrados e quase como mortos, né? Imagina a cara deles, né? Mais brancos que papel, a gente costuma dizer. E o medo que aquelas mulheres sentiram junto com grande alegria, faz sentido? Mas Deus está mostrando para a gente que era um medo, mas era um medo do qual a gente vai aprender. O temor, a reverência. Elas sentiram medo sim, mas um medo reverente. E a gente vai ver a diferença disso. A mesma palavra, fovos, ela é usada por Pedro, quando Pedro vai encorajar os cristãos a viverem com temor. Então, 1 Pedro 1,17, é esse que está aí? Não. Está aí embaixo. 1 Pedro 1,17 fala assim, ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, ele diz, portai-vos com fobia, fovos, durante o tempo da vossa peregrinação. Então, outras duas palavras também são usadas, e a gente vai passar muito rápido por elas, que é a palavra Euvlávia, que é traduzida para a gente como reverência, temor de Deus, e aí essa palavra dá raiz, né, para outras palavras na Bíblia que são traduzidas como devotado, uma pessoa reverente, uma pessoa obediente, uma pessoa piedosa, né, tem exemplos lá em Hebreus 11 e Hebreus 12, e a gente vai encontrar ainda outra palavra que fala sobre temor, que significa temor, admiração, respeito, cuidado reverente, e a gente vai encontrar essas 4 palavrinhas quando a gente falar de temor e reverência. Hebreus, tá aí, 11:7, perdão, acho que antes disso. Hebreus 12.
Hebreus 12, 28, também tem as mesmas palavras aí, ó. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável. E aí a palavra aí, com reverência e temor. E Hebreus 11, 7, também tem aí a mesma conotação, né? Então, por isso, recebendo nós um reino inabalável, não está aí, estou pulando os versículos, né? Eu não pus ele. O Hebreus 11, está aí, verdade. Hebreus 11 agora diz assim a respeito de Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viam, movido de temor, e aí algumas traduções trazem como santo temor, outras como temeu, outras como sendo temente a Deus, que é o temor reverente do qual eu estou passando para vocês. Então, olha a diferença, né? Enquanto eu tenho o temor pecaminoso, eu também tenho na Bíblia o temor reverente. E Deus usa a mesma palavra. Em Lucas 2:25 e tantos outros textos, depois eu vou mandar para vocês, né? Lucas 2:25, por exemplo, quando fala de Simeão, que Simeão era homem justo e temente a Deus, ou justo e piedoso. A mesma palavra, reverência, temor. O objetivo nosso aqui, pessoal, não é a gente estudar hoje sobre o medo, né? O medo pecaminoso e o medo santo, ok? A gente já fez isso em outras ocasiões, né? Quando os nossos pastores estudaram com a gente a respeito do medo e a ansiedade, né? Quando estudamos o autoconfrontação, tá bom? Tá bom? Mas a minha ideia com vocês é relembrar e desenvolver o temor santo a Deus. Ok? Nós não vamos estudar o temor pecaminoso, né? O medo, a ansiedade. Mas nós vamos procurar desenvolver ou procurar entender o que Deus diz a respeito do temor santo, a respeito da reverência, já que nem o próprio Deus separa um do outro, o temor a Deus da reverência. É importante a gente entender, né? Fala assim, nossa, o Rogério me mostrou vários versículos, mostrou palavras em grego, até esse momento ele só falou grego comigo. Que bom, ok? Mas é importante a gente entender isso, entender o porquê que Deus decidiu, de forma inspirada, usar a mesma palavra, tá bom? Para nos afirmar que a gente deve e precisa temer e reverenciar o nosso Deus. É muito importante a gente entender isso. Ele escolheu a mesma palavra usada para temor e medo, como diz o Júlio, apavorante, né, que ele fala para as sobrinhas dele que ele é apavorante, como o medo daqueles guardas, né, que viram o sepulcro vazio e temeram. Assim como daquelas mulheres que sentiram temor e grande alegria quando viram o sepulcro de Jesus vazio. O mesmo temor que Deus mostra dos guardas, pelo menos a mesma palavra, é usada para aquelas mulheres, mas ali nós vemos um temor sem Deus, de um temor com Deus, um temor a Deus agora. A palavra Phobos, a palavra Eulávia, a palavra Deus, né, que são usadas ali, ou seja, as mesmas palavras, né, o temor a Deus, a reverência, não é o medo de sermos castigados. Ainda que envolva o medo do pecado, da consequência do pecado, o temor a Deus e a reverência a Deus não é o simples medo de ser castigado, mas sim um temor reverente. É um profundo respeito, é o reconhecimento da santidade de Deus, da grandeza, da justiça de Deus, que nos leva a honrá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, com dedicação, sem distração e desrespeito. Eu coloquei isso aí para a gente guardar. Então eu vou ler de novo para a gente. O temor a Deus, ou seja, a reverência, ela não é o medo de sermos castigados. Ela é o temor reverente, é um profundo respeito, reconhecimento da santidade, da grandeza, da justiça de Deus, que nos leva a atitudes reverentes.
nos leva a adorar, nos leva a honrar, nos leva a obedecer com dedicação. A reverência, ela nos leva a atitudes reverentes. Eu não posso dizer que eu sou reverente ou que eu tenho reverência por algo ou alguém que não são demonstradas com atitudes reverentes. Lembra da minha primeira afirmação quando eu disse que a minha reverência, ela é determinada pelo meu temor a Deus, assim como o meu temor a Deus é demonstrado na prática pela forma como eu sou reverente a Ele? Então, desenvolver um temor santo, ou a reverência, um cuidado reverente, não é uma afirmação muito popular nos dias de hoje. Porque o temor a Deus, ele não é um assunto muito popular nas igrejas. Há cristãos, infelizmente, que são contrários ao temor bíblico, à reverência bíblica. Entendem que o fato de a gente dever temer a Deus, eles não aceitam que o temor bíblico, ou como Deus diz que o temor bíblico deve acontecer. Um autor, de um livro que eu estava pesquisando para preparar isso para a gente, ele descreveu, num desses livros, um encontro que ele teve com um líder cristão, um pastor, um outro pastor, um pastor conversando com outro pastor. E ele falou com esse outro pastor a respeito da alegria de temer a Deus. E para espanto dele, esse líder cristão, esse outro pastor, ele fez a seguinte pergunta: como alguém pode temer a Deus com alegria? Infelizmente, na cabeça de alguns cristãos hoje, não é possível temer, medo, fobia com alegria. Mas a gente vai ver que a Bíblia mostra para a gente totalmente o contrário disso. Infelizmente, para muitas igrejas hoje, a ideia de temer a Deus ou de reverência a Deus soa como algo ultrapassado, antigo. Pode ter sido bom para as igrejas do passado, mas que perdeu hoje a sua utilidade no culto ao Senhor. Isso não é verdade. O temor a Deus e a reverência, eles não são algo ultrapassado aos olhos de Deus. Falar de reverência, falar de temor, infelizmente para algumas igrejas hoje, é um retrocesso. Não é um avanço da igreja. O temor a Deus e a reverência foram substituídos pela irreverência nos cultos. O temor a Deus e a reverência foram substituídos pela diversão, pelo despojado, pelo desejo de se sentir bem no culto. Mas vai muito além do culto público. Lembra da afirmação que eu fiz lá no começo? O temor a Deus está ligado à reverência. E eu não consigo, ou eu não posso, demonstrar reverência a Deus se eu não o temo, assim como a minha reverência, ela vai ser a demonstração do quanto eu amo e do quanto eu temo o Deus das Escrituras. A Bíblia, ela nos dá um enorme ênfase sobre o temor a Deus. Tem muitas referências na Bíblia sobre o temor a Deus, sobre a reverência, do primeiro até o último livro da Bíblia. Se a gente olhar para Salmos, para Provérbios, para os livros dos profetas menores, maiores, os evangelhos, as epístolas, toda a Bíblia, do primeiro ao último livro dela, Deus deixa claro que a falta de reverência, que a falta do temor a Ele, ou a falta do temor a Deus, resulta em afastamento e destruição. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês, está aí, é esse. O temor a Deus, ou a reverência, não é opcional ou substituível na vida do verdadeiro cristão. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós procuramos entender o temor e a reverência a Deus, nós entendemos que a reverência, que o temor a Deus, ele é parte essencial na vida do cristão. Não pode ser substituído. Não pode ser deixado de lado. Não pode ser diminuído.
Nós que já passamos, né, pela idade escolar, alguns ainda estão, né? Quando a gente está estudando, né, tem aqueles professores, né, tipo a Gabi, assim, que dá para os seus alunos, né, o que costuma dar para os seus alunos aquelas tarefas opcionais, né, aquelas para acrescentar alguma coisa na nota, né, o famoso vale um ponto na média. Tem lá, Gabi? O famoso vale um ponto na média, né? Já tem outras tarefas que não são opcionais, né? Tem aqueles trabalhos curriculares que eles são essenciais para o aprendizado do aluno, que eles são essenciais na vida acadêmica do aluno, não são opcionais, né? São o famoso compõe a média, ok? Se a gente não cumprir, a gente vai ter problema. Já na vida do cristão, a reverência e o temor, eles não são opcionais. A reverência e o temor a Deus é o único modo aceitável ou agradável de adorar a Deus. Não tenho como substituir. E aí a gente tem alguns textos, né, que falam sobre isso, né? Romanos 12:1, que foi ensinado para as crianças lá sobre o mesmo assunto, né? Rogo-vos, pois, né, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E ali fala do modo aceitável e agradável de adorar a Deus. Efésios 5 também fala a mesma coisa. O temor a Deus, ele não é uma tarefa opcional. Moisés fez a seguinte pergunta retórica para o povo de Israel. Está aí em Deuteronômio, capítulo 10. Né, ele pergunta assim, e agora Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? E é uma pergunta simples, para o qual a resposta é clara de Deus. Que vocês temam o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, que o ames, o sirva o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para que te vá bem. Deus olha para a gente e Ele pergunta, o que é que eu vou requerer de vocês? E a resposta é clara, que vocês tenham temor a Deus, ou temor a mim. No Novo Testamento, lá em Mateus 10:28, a gente viu antes, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos que fizessem a mesma coisa. Não temais os que matam o corpo, mas ele diz, temei antes aquele, e de quem que ele está falando? A Deus. Temei a Deus, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. A mesma coisa, Paulo e Pedro, quando estão instruindo a igreja, né, enfatizam sobre o temor, sobre a reverência, como é essencial na vida do cristão, salvo por Cristo Jesus. Né, Pedro, ele diz, deixa eu ver se eu coloquei aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em fovos, temor, fobia, durante o tempo da vossa peregrinação. Em Hebreus, né, o apóstolo Paulo, falando também aos hebreus, já que estão recebendo um reino inabalável, sejam agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ao escolher os 12 apóstolos, né, ao escolher os seus discípulos, Jesus passa a instruir, a admoestar, encorajar, falar das dificuldades que eles iam enfrentar, falar das recompensas que eles teriam, mas Jesus deixa claro para eles, vivam com temor a Deus. Esse é o modo de viver para Deus. Esse é o modo aceitável a Deus. A nossa reverência, ela é a demonstração visível do quanto nós tememos e amamos a Deus. Mas a falta dela, ou a falta do temor a Deus, está na raiz de todo o pecado.
E eu quero começar aqui, e a gente vai parar, né? A gente tem ceia hoje, também tem outras atividades, mas eu queria lembrar com vocês que a falta de temor a Deus, ela está na raiz de todo o pecado. Nós aprendemos que a raiz de todo o pecado é o orgulho, e é verdade. Mas a falta de temor a Deus está bem ali na raiz, junto com o orgulho. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo estava tratando algumas dúvidas e contestações ali dos judeus, né, no começo da igreja ali. Se existia vantagem, privilégio, alguma condição diferente, né, pior ou melhor, para os judeus em relação aos gentios. E ali tem uma pergunta, né? Temos nós, por acaso, alguma vantagem? Ou qual a utilidade da circuncisão? E o apóstolo Paulo, ele dá uma resposta, né, enfática para eles, né, e clara. A resposta de Paulo é: de maneira nenhuma. Não existe privilégio, não existe situação diferente, ok? Porque mais para frente ele vai mostrar para a gente que tanto judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Através do evangelho, o apóstolo Paulo vai mostrar ali, né, para aqueles judeus, respondendo os questionamentos que estavam acontecendo ali, que todos nós, ou toda a humanidade, perece e está condenada por causa do pecado. E aí no versículo 10, ali até o versículo 18, inspirado por Deus, Paulo faz uma descrição da condição do homem sem Deus. Paulo, ele mostra o pecado, a depravação e a condenação da humanidade inteira pelo pecado. E ali Paulo, ele faz isso, né, essa descrição, baseado em outros textos do Antigo Testamento, e aí ele começa ali no versículo 10, dizendo assim, né, ele começa com como está escrito, mencionando o Antigo Testamento. E eu vou pôr aqui, está aqui para vocês. E essa descrição do homem sem Deus não é um cenário bonito. Essa descrição do homem sem Deus, né, nos versículos 10 ali até o versículo 17, mostra como todos nós estamos debaixo do pecado. Esse texto já é conhecido, eu não vou ler, mas ali Paulo mostra que não há um justo sequer diante de Deus. Ali Paulo mostra que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele diz que nós nos afastamos de Deus, nos tornamos sem utilidade, incapazes de fazer o bem. O pecado afetou a nossa fala, o pecado afetou a nossa garganta. Agora a nossa garganta ele compara com um sepulcro aberto. A nossa língua, ela engana constantemente. O pecado afetou a nossa integridade, o pecado afetou o nosso comportamento, o pecado afetou a nossa boca agora está cheia de maldição, cheia de amargura. Os nossos pés são rápidos para se vingar, para derramar sangue. Há miséria, há destruição em nossos caminhos e não conhecemos o caminho da paz. Essa é a descrição que Paulo, inspirado por Deus, faz de um homem sem Deus. Mas ali no versículo 18, ali no ápice, né, no fechamento ali do texto, Paulo ele conclui da seguinte forma: por que a gente peca dessa maneira? Além do estado de pecador, além de ter nascidos como pecador, além de Gênesis 3, ok? Por que a gente peca dessa maneira? Paulo ele diz assim, ó, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós pecamos dessa maneira contra Deus, quando o temor a Deus, quando a reverência a Deus se afasta do nosso coração e da nossa vida. Aí nós passamos então a voltar, né, como diz, né, aquele texto da porca que volta, né, depois de ser lavada ali, volta, né, para a lama. Nós voltamos a praticar toda sorte de pecado, porque não há temor diante dos olhos. Por que nós pecamos dessa maneira? Porque não tememos a Deus, ou não reverenciamos a Deus, ou não entendemos como Deus é, o Deus da Bíblia, e quando não fazemos, nós pecamos,
e nós nos expomos a todo tipo de pecado. Um comentarista do Antigo Testamento ele disse que no Antigo Testamento a essência de uma atitude apropriada diante de Deus é o temor, cuja ausência corresponde ao ateísmo prático. Ao lermos os relatos bíblicos, de como reagiram os homens que experimentaram a presença de Deus, João, Isaías, o próprio apóstolo Paulo, eles o temeram. Mesmo quando Deus vem até nós para nos conceder misericórdia, para nos conceder salvação, até mesmo essa visita, até mesmo essa presença de Deus, deveria ser para nós atemorizante. Deveria ser para nós motivo de reverenciá-lo, de adorá-lo. Quando vemos como Deus é, quando nós olhamos para o Deus da Bíblia, e não o Deus que às vezes o nosso coração cria para a gente viver, quando nós entendemos o quanto Deus é grande, o quanto Deus é tremendo, fica fácil a gente entender o quanto é apropriado nós ficarmos atônitos, espantados e maravilhados diante da presença de um Deus Santo. Quando nós entendemos quem Deus é, quando nós olhamos para o Deus que se revela para nós na Bíblia, fica fácil nós entendermos a palavra fobia, temor de Deus. Fica fácil nós entendermos o quanto nós deveríamos ficar maravilhados e encorajados a reverenciá-lo, a honrá-lo, a respeitá-lo por quem Ele é. Não podemos adorar o verdadeiro Deus se nós estivermos adorando um Deus a quem eu não temo, a quem eu não reverencio. Provérbios 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor a Deus é o alicerce de toda a sabedoria e o conhecimento de Deus, servindo como uma fonte que protege a vida do cristão. O temor ao Senhor é essencial para a vida do cristão. O temor piedoso, o temor reverente, o temor que nos leva a amar a Deus ainda mais, não é o medo do castigo. O verdadeiro temor, ele é fruto de um coração transformado, arrependido, que diferencia o salvo do descrente. Temer e reverenciar a Deus é resultado ou resulta em uma vida dedicada a Deus. Como eu disse lá no começo, uma vida de dedicação sem empecilhos, sem distrações, sem murmurações, sem a procura de atender os meus próprios desejos, mas o temor a Deus, a reverência a Deus, ela é a dedicação na nossa vida dia a dia. E aí eu trouxe algumas aplicações para esse primeiro ponto e na semana que vem a gente vai continuar. O quanto eu tenho trabalhado o temor a Deus ou o temor bíblico em minha vida, ou na vida dos meus filhos, ou na vida daqueles que estão comigo. O temor a Deus é evidenciado de maneira prática na minha vida em atitude de reverência? O quanto eu temo e amo a Deus tem sido evidenciado para as pessoas que estão ao meu redor, tem sido evidenciado na igreja, tem sido evidenciado na minha casa, tem sido evidenciado no meu trabalho, nos estudos, em atitudes reverentes? O temor a Deus é evidenciado de maneira prática na minha vida, me afastando do pecado por temer a Deus e o reverenciar? O temor a Deus, ele tem me ajudado, ou ele tem funcionado na minha vida, de forma que eu evite o pecado, de forma que me faça pecar menos contra o Senhor? O temor a Deus é evidenciado de maneira prática na minha vida, demonstrando o profundo respeito, o reconhecimento de sua santidade, grandeza e justiça de Deus, que nos leva a honrá-lo, obedecê-lo e adorá-lo com dedicação?
sem distrações ou desrespeito. Na próxima semana, nós vamos continuar a entender como o temor a Deus ou a reverência é benéfico para nós. Como o temor a Deus e a reverência é benéfico à vida do salvo e como nós podemos usar o nosso corpo para poder temer e reverenciar o Senhor de forma prática, de forma visível. Na próxima semana a gente vai continuar. Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor é para nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia, o teu perdão. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor, um Deus tão grande, um Deus maravilhoso, aquele que tudo criou, aquele que conhece todas as coisas, aquele que controla, ó Deus, e está, ó Deus, no controle das nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor, ainda sendo quem o Senhor é, nos amou, veio até nós, nos escolheu, nos separou, nos deu a salvação em Cristo Jesus pela graça e misericórdia do Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor que nos ajude, ó Deus, a entender, a relembrar, a começar a colocar em prática, mas nós devemos, ó Deus, e nos ajude a entender e a continuar reverenciando ao Senhor, adorando ao Senhor, entendendo o temor ao Senhor, entendendo, ó Deus, quanto o temor ao Senhor é benéfico nas nossas vidas, o quanto o temor ao Senhor e a reverência a Deus são parte da vida do salvo, da vida do cristão, não são algo alheio, não é opcional, não pode ser substituído por qualquer outra atitude diante do Senhor. O Senhor é Deus soberano e há certas coisas que eu posso e devo fazer diante do Senhor. E há certas coisas que eu não posso, que são pecado, e há outras que não convém que eu faça diante do Senhor, porque não demonstram o temor e a reverência que são devidas ao Senhor. Nos ajude, a Deus, a continuar adorando ao Senhor como igreja, servindo ao Senhor como igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.